Beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Regis Campos, que deu alguns detalhes sobre qual o valor que o Cruzeiro vai precisar para os primeiros investidores aportar no Cruzeiro, para a Raposa assim, dar uma ida, né, no time, o valor mínimo que ele disse, além também a construção de um possível shopping e quantos milhões isso poderia render a Raposa. Será que o Sérgio Rodrigues ainda trabalha com essa ideia? Queria falar também sobre o Michel, que deu uma repercussão bem positiva, os cruzeirenses apoiando o jogador, principalmente depois do gol de ontem, diante do Atlético Mineiro e tudo mais. Eu queria falar aqui com vocês, mas o assunto é a respeito da lista de relacionados para a partida de amanhã, diante do Vila Nova. O Cruzeiro já divulgou já na manhã desse domingo, e também sobre o Alexandre Matos, que falou sobre uma proposta de um clube brasileiro e outras 3 equipes interessadas no ex-dirigente da Raposa, que já demonstraram interesse nesse ano, e é o plano lá para o Cruzeiro para a próxima temporada. Mas antes de começar, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever. Estamos chegando nessa marca de 25 mil inscritos, 27 mil inscritos e 600, então conto com a ajuda de vocês. O salve de hoje é para 2 pessoas, comentando no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Sérgio Esley, ele que é lá de Varzelândia, norte de Minas, valeu demais, um abraço para você. E o segundo é para o Elias Ramos, ele que é lá de São José da Lapa, valeu demais, Elias. Então, caso você ainda não tenha assistido o vídeo de hoje mais cedo, recomendo ir lá dar uma olhada. Já deixa aqui nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal no vídeo de amanhã, que vai sair umas 11h15, 11h30. Já fica esperto aqui para quando sair a notificação, você já foi avisado, tá? Enfim, queria começar falando sobre o caso do jogo de amanhã, diante do Vila Nova, onde o Cruzeiro vai ter algumas novidades que eu não estava nem esperando assim, para esse jogo, e alguns desfalques que eu acho que vai fazer falta. Queria falar também sobre, sim, a lista de relacionados que o Cruzeiro divulgou hoje. Essa é a 33ª rodada, a partir diante do Vila Nova. Vai ter a volta do Marcinho e também do Jean Vitor. O Jean Vitor, que estava com problema nos olhos e tudo mais, já vai estar disposto. E a volta do Marcinho a ser relacionado para um jogo e tem tempo, né, que o Marcinho não entra e faz uma boa partida. O Vitor Alex está suspenso, inclusive jogou no jogo de hoje diante do América, pela equipe sub-20. Queria falar também sobre o lateral esquerdo e também o Matheus Pereira, né, e o Marco Antônio, que estão no departamento médico atualmente. Então eles vão ser desfalque, principalmente o Matheus Pereira, que ele era o cotado, né, para ser o titular nessa reta final de Série B. Segunda partida que ele não vai ter à disposição. E o Claudinho e o Raul Cáceres não foram relacionados pelo técnico Luxemburgo. Não deu muitas explicações a respeito disso. O Claudinho está voltando de Covid por agora, às vezes seja questão física. Mas o Raul Cáceres, infelizmente, não passou a ser opção com o Vanderlei Luxemburgo, que tem preferido muito mais o Rômulo nessa posição. Sendo assim, o Cruzeiro possivelmente vai ir a campo com o Fábio no gol, lateral direito Rômulo, mais uma vez a zaga no lado direito Ramon e na esquerda Eduardo Brock, no lateral esquerdo Felipe Augusto ou Jean Vitor, possivelmente acho que vai ser o Felipe Augusto, tá? De volante o Adriano e o Lucas Ventura, meio o Giovani, ponto esquerdo Wellington Nem, na ponta direita o Bruno José e centralizado o Thiago, apesar de eu preferir mais o Marcelo Moreno do que o Thiago, começando como titular. Enfim, vocês, quando que acham que vai ficar essa partida de amanhã? Quero que vocês deixem aqui nos comentários, e também a respeito dessa escalação, quem você escolheria para ser, né, os titulares, os 11 desse time do Cruzeiro. O Cruzeiro que teve azar porque nessa rodada o Londrina venceu, e hoje o Cruzeiro está numa diferença de apenas 4 pontos para o Londrina. Então esse jogo contra o Vila Nova amanhã vai ser de vida ou morte, e eu falo aqui diversos projetos, né, a respeito de clube empresa, mas assim, sem dúvida seria fundamental o Cruzeiro conseguir uma boa sequência agora e garantir essa permanência na Série B, porque o ano que vem promete, especificamente o Cruzeiro no mínimo mantendo, né, que não era para nós estarmos pensando num caso desse nunca, mas enfim, né, a situação que o Cruzeiro chegou. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do CEO, no caso do Alexandre Matos, que recebeu uma proposta para ser o CEO de um clube no Brasil. Ele não deu mais detalhes a respeito disso. Essa matéria que eu tirei lá do Super Sports, no caso do Alexandre Matos, que tem uma interação muito boa com seus seguidores no Twitter, ou no Instagram, responde várias perguntas de cruzeirenses, de alguns torcedores do Palmeiras, e revelou no seu Instagram que recusou recentemente uma proposta para ser um CEO de um clube. A informação foi feita depois do seguidor ter perguntado isso. E ele falou o seguinte, abre aspas, recebi alguns meses atrás um convite para ser CEO de um clube, o qual me orgulho muito. E como já tinha me voltado a vir para os Estados Unidos, me preparar mais e estudar, acabei recusando. Estou me capacitando para ser melhor do que já fui e mais completo em conceitos e conhecimento, fecha aspas. Enfim, ele não deixou claro, né, qual equipe foi, mas sem dúvidas teria um papel bem importante. O Coritiba possivelmente estava procurando algum nome, então, às vezes pode vir a ser o clube lá do Paraná,
mas eu acho bem difícil ser, tá? Ainda teve o Avaí, que já demonstrou interesse nele, e também o Bahia, além do Cruzeiro. Então, aí, 3 equipes que estão de olho nele, e é o plano 1 da atual diretoria para a próxima temporada. Também concordo totalmente. Vejo o Cruzeiro em boas mãos com o Alexandre Matos para a próxima temporada. Até já trouxe vídeo aqui hoje mais cedo para vocês, falando que tem um total apoio do Pedro Lourenço e possivelmente, assim, dependendo do investidor do Cruzeiro, do Clube Empresa, para o ano que vem, ele pode vir a ser um dos nomes mais cotados por ser um dos caras mais bem preparados do país. Já tem uma passagem aqui no Cruzeiro, tem uma boa relação com algumas pessoas dentro do clube e atualmente está desempregado com uma função que é bem importante e bem difícil de achar bons nomes capacitados, principalmente aqui no futebol brasileiro. O Cruzeiro foi exemplo claro disso. Teve nesse ano o Rodrigo Pastana e o André Mazuco. Nenhum dos dois fizeram excelentes trabalhos, principalmente em contratações. Diria que até de assertividade. O Rodrigo Pastana, tão criticado, foi até melhor em alguns quesitos do que o André Mazuco, que teve o início da temporada todinha para se planejar. E eu diria que fez contratações bem ruins. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários a respeito disso. E se você acha que o Alexandre Matos aceitaria voltar para o Cruzeiro ou não, tá? Penúltimo assunto desse vídeo, eu queria falar com vocês a respeito do Michael, que não é uma notícia, né, nem é tão importante assim, mas foi uma zoeira que pegou muito bem lá no Instagram, no Twitter, e várias pessoas repercutindo isso que eu queria trazer pra vocês, que é assim, no caso do jogo de ontem, Flamengo e Atlético Mineiro, válido pela 30ª rodada da Série A, o Flamengo acabou vencendo por 1-0, gol inclusive do Michael, e assim, ele teve uma discussão com o zagueiro Nathan Silva, do Atlético Mineiro, e o Michael retrucou, né? Porque o Nathan chamou ele de anão e tudo mais. E ele falou, anão é o time que você joga, fecha aspas. E depois disso, assim, já até espera, né? Aquela repercussão toda no Instagram e tudo mais. O Michael saiu bem com a torcida do Cruzeiro nessa, apesar de jogar no Flamengo. E, assim, realmente não mentiu nada, né? Menor do que o Michael, só o Atlético Mineiro mesmo. E até teve aquela época quando o Michael ia sair do Goiás. O Cruzeiro era um dos times interessados nele, apesar de não fazer nenhuma proposta ou algo do tipo, porque ele foi negociado justamente no final de 2019, quando o Cruzeiro estava numa draga terrível, igual está hoje. Então era absurdo pensar em contratação, igual ele que saiu por mais de 32 milhões de reais do Goiás, para ir para o Flamengo. O Cruzeiro não teria condições nenhuma de fazer um negócio desse, diria que nem mesmo depois de vender o Arrascaeta, e inclusive está indo muito bem lá pelo Flamengo, 12 gols na atual temporada, tá? E para encerrar aqui o vídeo, um assunto bem sério que eu queria falar com vocês, no site lá da Terra.com, onde o Regis Campos deu uma entrevista à Rádio 98 FM e alguns assuntos importantes que eu queria atualizar com vocês, onde ele falou que o investidor terá que aportar pelo menos 350 milhões de reais inicialmente para viabilizar o Cruzeiro como clube empresa. Então, esse valor mínimo de 350 milhões, que é até o que ele coloca como base, o mínimo mesmo, para o Cruzeiro negociar aqueles 49%. Na minha opinião, não vai ser um valor menor do que 400 milhões de reais, tá? Eu diria que vai ser disso para mais. O empresário também falou um pouco sobre aquele projeto de construção do shopping da Raposa, na sede social do clube, que pode render entre 200 a 400 milhões de reais para o Cruzeiro, pensando bem a longo prazo mesmo. Cruzeiro que alugou essa antiga sede para o Pedro Lourenço, mas assim, ainda tem uma parte bem grande. Se quiser fazer um projeto pensando a longo prazo, eu tenho certeza que daria ainda muito certo, tá? No caso, ele falou, né, sobre vender 49% do clube do Cruzeiro para pagar as dívidas do Cruzeiro Velho, né, vender o Cruzeiro Novo para pagar essas dívidas do Cruzeiro Velho, que seria de 300 milhões de reais, justamente para isso. Entrevista que ele deu lá na Rádio 98 FM. Quando ele foi perguntado sobre esse possível empreendimento, que ainda existe alguma possibilidade desse shopping com 2 torres residenciais, que poderia render um valor bem interessante para o Cruzeiro, entre 200 a 300 milhões de reais, o que ajudaria sem dúvidas a quitar as dívidas. O Regis Campos disse o seguinte, abre aspas, o Sérgio Rodrigues está se movimentando, ele pretende fazer um shopping ali no Barro Preto, num quarteirão inteiro, embaixo de um shopping, com prédios em cima. Isso é um empreendimento que pode gerar de 200 milhões para o Cruzeiro a 300 milhões. Depende do estilo que forem fazer, fecha aspas. E assim, falando que o Cruzeiro vai continuar com o patrimônio e isso vai ajudar para pagar as dívidas, principalmente porque quanto o Cruzeiro quitar mais rápido ainda essas dívidas será melhor, porque, né, não vai destinar 100 milhões de reais por ano para pagar dívidas, pode destinar 100, 150 milhões para contratar jogadores. Aí sim que eu vejo, quando o Cruzeiro tiver quitado pelo menos uns 60% dessas dívidas, aí sim pode vir um clube dar bem mais lucros e também contratando jogadores bem mais fortes, principalmente com esse projeto de clube empresa bem estabilizado, tá? Enfim, quero que vocês deixem aqui a sua opinião nos comentários e também a respeito dessa construção desse shopping. Poderia render de 200 a 300 milhões de reais para o Cruzeiro. Se é a favor, se é contra, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal
para continuar recebendo mais conteúdos como esse e, como eu disse, ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos e 600, conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Vou deixar aqui na tela final agora aparecendo 2 sugestões de vídeo para vocês, recomendo lá dar uma olhada, vídeos bem interessantes, vou deixar os 2 aparecendo aqui agora, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido.